Nós estamos fazendo reajustes para categorias que são importantes e que representam um quantitativo muito grande no estado do Amazonas: Polícia Militar, Polícia Civil, Saúde, Educação, e também estamos fazendo uma correção, isso é justiça, para alguns servidores que eram daquela lei 3510 e que tinham impedimentos para se aposentarem, porque no momento em que fizesse isso, seus salários iam diminuir significativamente. E esse era um compromisso que eu havia assumido lá atrás com os sindicatos, de olhar por essas categorias. Algumas delas que não tinham reajuste desde 2015 e que às vezes representava um quantitativo pequeno, e foi possível o Estado fazer isso. Aliás, só foi possível a gente chegar onde chegou, resultado dos cortes que nós fizemos, né, do readequamento do nosso orçamento, para que a gente pudesse ter recurso para fazer esse anúncio e para manter também o pagamento em dia desses servidores. Governador, bom dia. Em 2019, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que congelou os salários dos servidores, né, por 2 anos, 2020 e 2021. E há também uma lei federal que congelou esse reajuste. De que forma o Estado do Amazonas se preparou para esse impacto na folha de pagamento a partir do ano que vem? Isso é importante que você fala, porque com a pandemia e também com a enchente, nós tivemos que dispor de recursos que não estavam previstos no nosso orçamento. Mas a gente fez um planejamento juntamente com a nossa Secretaria de Fazenda, entendendo aquilo que era prioridade, para que hoje nós pudéssemos ter condições de fazer um anúncio como esse. Na prática, nós fizemos o dever de casa. É como um pai de família, é como uma dona de casa. Ele só gasta aquilo que ele tem e ele escolhe aquilo que é prioridade. Reajustar os salários dos servidores, para mim, é uma prioridade. Governador, bom dia a todos. Juliano, Zuca Brasil. É bom, inclusive, que o secretário Alex da Gipe esteja presente nessa pergunta. No dia 19 de janeiro de 2019, foi entregue, diante do relatório da transição dos ex-governos para agora, um rombo de 3 bilhões de reais na economia local do Estado. Como é que o senhor sai daquele momento com déficit absurdo, inclusive com over de tantas pessoas contratadas no governo, para hoje poder dar esses benefícios para o servidor público nesse dia tão importante? Obrigado. Não foi fácil a gente chegar até aqui, porque em 2019 nós trabalhamos com um orçamento que não era nosso e com uma série de pegadinhas que foram deixadas. E todos os dias a gente era surpreendido com uma conta que havia sido feita lá atrás e que a gente tinha que honrar de alguma forma. Houve os parcelamentos de database, os escalonamentos para categorias importantes, que quando fizeram nós não fomos consultados, mas nós estamos honrando. E a gente decidiu aquilo que era prioridade. Disse assim: olha, o que é prioridade agora é saúde, é segurança pública, é educação, é valorizar o servidor. E aí nós cortamos gastos, como vocês bem acompanharam no início do governo, modernizamos o Estado, o que fez com que os processos tramitassem de forma mais célere e também diminuiu a despesa com papel, com pessoal, com combustível. Enfim, a gente fez uma série de mudanças e administrou corretamente o dinheiro para que a gente pudesse ter hoje a condição de fazer esse anúncio tão importante, e que é o maior anúncio de reajuste salarial dos servidores de todos os tempos. Bom dia, governador. Dilson Marcel, VNC Amazonas. A pergunta é pontual em relação aos servidores da educação, aos professores, sobre a aprovação por qualificação profissional, ou seja, especialistas, mestres e doutores na horizontal e vertical. Uma pergunta do internauta do VNC. Fabiano. Bom dia. Na verdade, hoje nós temos cerca de 1.600 servidores que estão aguardando a progressão por titularidade, tempo de serviço. O governador ontem pediu que fosse feito o levantamento do impacto disso. O impacto disso é de cerca de R$1,5 milhão na folha mensalmente. E o governador já autorizou que a gente comece a trabalhar um cronograma para ir continuamente contemplando essas pessoas. A nossa ideia é que até o fim do primeiro trimestre do ano que vem, todas as progressões horizontais estejam já efetivamente concedidas.
governo, mas ao mesmo tempo a gente vê o governo fazendo empréstimos, né? Pedindo na Assembleia Legislativa, eu queria entender um pouquinho do impacto desses empréstimos, né? Forem realizados para poder colaborar, mas como se eles têm algum tipo de participação nessa arrecadação. Com relação à questão dos empréstimos, eles só são voltados para investimento e para aquisição de bens de capital. Eles não prevêem custeio, né, que é aquele do dia a dia, as despesas do dia a dia, e nem pagamento com folha. Nada disso é oriundo de empréstimo. O empréstimo que a gente está fazendo é para tocar as grandes obras do Estado. A M010, por exemplo, vai receber uma parte desse empréstimo, né, para complementar os recursos federais que estão sendo investidos nela de emenda parlamentar. Tem outras obras de infraestrutura no interior, e todos os empréstimos que a gente tem feito são dentro da nossa capacidade fiscal, dentro do limite fiscal que a gente tem, e tudo isso passa por um rigoroso processo de auditagem. O empréstimo, por exemplo, com o Banco Mundial, nós começamos esse processo em 2019, e só agora que a gente está conseguindo concluir, porque a gente teve que cumprir uma série de metas fiscais para que a gente pudesse ter a capacidade de realizar essa operação. Certo. Validado pela STM. Em relação à CPI da pandemia que está acontecendo agora lá no Senado, a gente acabou de ter o seu nome e o do ex-secretário Marcelo estão inclusos nesse relatório final. E eu queria saber a sua opinião, né, sobre essa inclusão. Você acha que é algum tipo de perseguição ali, pressão mesmo de inimigos políticos daqueles locais por esse iniciamento? É mais uma prova de que o trabalho incomoda. A gente sabe das intenções do senador, o objetivo dele é me atacar, é arrancar manchetes nacionais e visando a eleição de 2022. Não tem outra explicação para que isso efetivamente aconteça. Então você deve se preocupar, vamos dizer assim. Eu vou continuar trabalhando. O trabalho fala por mim, o trabalho fala pela gente. Obrigada. Bom dia, governador Jennifer, do Direto ao Ponto. O senhor anunciou um pacote de obras no valor de 580 milhões para Manaus, no dia do aniversário da cidade, que inclui a passagem de ônibus gratuita para estudantes da rede pública, lançou o auxílio permanente também, agora a revisão salarial dos servidores. Isso faz parte de algum plano para incentivar a recuperação econômica do Estado? Quais outras ações nesse sentido a gente pode esperar? Minha segunda pergunta é que a partir de hoje a gasolina ela vai ficar mais cara. É o 11º reajuste do ano. O governo tem alguma estratégia para que esse aumento seja diminuído no bolso da população, que a população não sinta tanto? Com relação a todos os investimentos que nós estamos fazendo, nosso objetivo é movimentar a economia e recuperar os empregos que foram perdidos. Nós lançamos esse ano um pacote de 1 bilhão em infraestrutura para gerar 120 mil empregos até o final de 2020. Domingo, nós fizemos esse acordo com a Prefeitura de 580 milhões de reais, também com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, melhorando a mobilidade, o transporte público, mas também gerando empregos. E a gente tem uma série de ações que não são diretamente ligadas ao governo, mas que a gente tem um poder de viabilizar esses investimentos. A questão, por exemplo, da abertura do mercado de gás. Isso também gera emprego e renda, atrai empresas. A lei de incentivos fiscais. Ontem nós estivemos reunidos com a indústria, né, com a Abraciclo, com outros setores do Distrito Industrial, com a Eletros, para a gente discutir a lei de incentivos fiscais. Isso daí faz com que as empresas permaneçam aqui, com que elas ampliem seus negócios e também que outras empresas venham se instalar no estado do Amazonas. Então isso é importante para a geração de emprego e essa é uma das nossas metas. A outra é colocar comida no prato de quem mais necessita nesse momento, daquelas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social. Por isso a gente tem feito peixe no prato, tem investido no setor primário, com a instalação e inauguração das nossas feiras da ADS. Com relação ao preço dos combustíveis, isso daí não é uma questão que dependa só do Estado, isso daí há uma série de fatores que são externos e que a gente não tem controle sobre isso. Por exemplo, o câmbio do dólar, o preço do barril que é regulado internacionalmente. É preciso que haja um entendimento entre governo federal, governo estadual, municipal e uma política, né, econômica que possa atacar essa questão
para pelo menos barrar essa subida dos combustíveis. E mesmo assim, a gente vai depender do ânimo do mercado internacional. Governador, bom dia. Existe alguma previsão para as promoções da Polícia Militar? Sim. Em relação às promoções que foram implementadas no ano de 2020, final de 2020, e teriam seus efeitos patrimoniais a contar de 2022, a partir de janeiro, todas elas serão implementadas no salário dos policiais militares. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, boa tarde.